do sol, muitas histórias a se viver, construído por histórias que o tempo fez crescer. Vida, luta e sonhos, memórias a lembrar. É na força do povo dessa terra a brilhar. A cada esquina, uma nova emoção. A cada rosto, um pedaço do meu chão. Resgatando a história, venha se emocionar. Com nossos vizinhos vamos nos conectar. Morada do Sol, vem comigo, meu irmão. Vamos juntos celebrar o nosso chão. Vida, luta, história, venha se emocionar. Com nossos vizinhos vamos nos conectar. Morada do Sol, nosso orgulho, nosso amor. Vida, luta e sonho, nossa história é maior. Morada do Sol, nosso orgulho, nosso amor. Olá pessoal, começando mais uma entrevista em comemoração aos 44 anos do Jardim Morada do Sol. E essa aqui eu resolvi começar de um jeito diferente, tomando café. Por que eu estou tomando esse café? Para lembrar da Dona Rosa. Dona Rosa, toda vez que eu vim aqui, eu não saía daqui sem tomar café. Dona Rosa não está mais com a gente, mas está aqui seu Deolindo, tá? A família dela. Você senta lá também, moça. Você está fugindo por quê? Da família dela, essa família que eu conheço desde 1987. Algumas pessoas a gente conhece casualmente, algumas pessoas a gente conhece no trabalho, outras a gente conhece na lida, no dia a dia. Eles eu conheci trabalhando na roça. A nossa história se confunde um pouco, porque eles vieram de Itu para cá, eu também vim de Itu para cá. Daqui a pouco a gente entra nessa parte de Itu para cá. Vamos contar um pouquinho da história do seu Deolindo. O seu Deolindo tem 95 anos? 96 anos. Vocês têm noção do que é viver até os 96 anos? Vocês têm noção do que é criar 9 filhos, mais os netos, mais os bisnetos? E por tudo que nós ouvimos aqui antes, uma história de muito sacrifício, de muita luta. Para o seu Deolindo, para a família dele, nunca foi fácil. E não é fácil até os dias de hoje. Mas eu tenho certeza, e ele também, que quem deu para ele toda essa disposição, quem deu para ele toda essa longevidade, foi Deus. E por quê? Porque eu creio que ele sempre foi temente a Deus. Sempre foi uma pessoa do coração bom. Por isso Deus se agradou dele, se agradou da vida dele, da vida da família dele. Não é isso, seu Deolindo? Seu Deolindo, o senhor nasceu onde, seu Deolindo? Que lugar que o senhor nasceu? Miracema? Miracema, estado de Minas. O Miracema fica perto de onde, seu Deolindo? Miracema é perto de que lugar? Referência? É Belo Horizonte? É mais para cá? É mais lá perto da Bahia? Isso eu não estou sabendo, viu? Então, pula essa parte, não importa. Importante que o senhor nasceu em Minas, o senhor é mineiro. É mineiro. Estado de Minas. E divisa com o Rio de Janeiro, então? Divisa com o Rio de Janeiro. E como que foi essa história da família do senhor sair de Minas e ir para o Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Minas, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro está São Paulo. Naquela época o Rio de Janeiro já tinha praia ou as praias vieram depois? Oi? O Rio de Janeiro já tinha praia ou as praias vieram depois? O quê? Praia. Praia? É. Do Rio de Janeiro? É, já tinha praia em 1947, 37? Eu vim para o Rio de Janeiro, mas para o interior do Rio de Janeiro. Ah, o interior. Mas o senhor não foi conhecer a praia nessa época ainda não, quando o senhor era criança? Saí do estado de Minas, vim para Miracema. Saí do estado de Miracema
ia para o estado do Rio, ali no município município de Pádua, Pádua. é Tábua. Tábua. Não, Pádua. Pádua. Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua. O seu Diolino está falando aqui que ele foi de Miracema para o Rio de Janeiro, para uma cidade chamada Santo Antônio de Pádua. Eu acredito que essa acho que é uma... Depois, no município de Monte Alegre. Monte Alegre também. De Monte Alegre. E ali no município também nós fazíamos fazer a compra aí esse nome. O senhor falou que o senhor fazia compra numa outra cidadezinha, e hoje mesmo eu estava com o prefeito na inauguração de uma escola, e a homenagem era para uma professora que era mulher de uma família chamada Martinhão. O Gaspar falou assim, e a venda do seu pai foi uma das primeiras. Naquela época era venda que chamava, né? Não era mercado, mercearia, era venda. Era venda. Era venda. E como que era? O senhor comprava na cadernetinha ou era com dinheiro naquela época? Tudo na cadernetinha? No dinheiro. No dinheiro? No dinheiro. Porque tem, na verdade, era tudo no dinheiro. Não tinha esse negócio de caderneta, não? É. Não tinha caderneta, então? Não tinha caderneta, mas só se fosse quando a gente comprava as coisas assim, pegava a ordem na fazenda e ia comprar lá na venda. Que tempo era venda e... Armazém. É. O seu Diolindo, era armazém. Aí eu estava dia desses, a gente estava fazendo uma conversa com a senhorinha também, longevo, igual o senhor, 91 anos, e aquela época tinha muita dificuldade com essas questões de saúde, com médico. Quando alguém ficava doente, geralmente quem que atendia era o farmacêutico, não era? Farmacêutico. Porque para você passar pelo médico era difícil, não é? É difícil, farmacêutico. Naquele tempo, tudo era difícil ver médico, é tudo longe, porque a pessoa vez que estava trabalhando na roça, no então para ir no médico é difícil. Então era só farmácia. Ia na farmácia, eu estou sentindo isso, passei passava lá um remedinho. E aí o senhor foi para o Rio de Janeiro, o senhor ficou no Rio de Janeiro até que idade, mais ou menos? Até já estava rapazinho quando saiu do Rio de Janeiro? Fui para o estado do Rio, antes no Rio, estado do Rio, né? Aí, Miracema, Santo Antônio de Pádua. Com quantos anos o senhor saiu do Rio de Janeiro, seu Diolindo? Mas não estou lembrando, viu? Quanto, 18 anos? Foi isso, né? Desde criança, eu não sabia a idade que estava, né? Aí depois vocês foram embora, vieram para Martinópolis, no estado de São Paulo. Depois eu assim no estado do Rio, lá em Martinópolis. Quando viemos do estado do Rio, a Martinópolis, ali no estado de São Paulo. Vamos morar no sítio. E ali minha mãe ficou doente, não tinha médico também. Depois, quando ela faleceu, meu pai foi fazer visita no estado do Rio. Chegou lá, arrumou uma daninha, casou de novo. Quando ele voltou para o estado de São Paulo, de novo para aqui, para Martinópolis, aí eu estava na casa do meu tio José. Estava na casa do meu tio José, e meus irmãos estavam com ele. Um pouco de madrugada,
os meninos chegou. Olha, Dudu, vamos embora para o Paraná. Não, Paraná, não, para Maringá. O meu caminhão está aqui, ó, encostado aqui. Pega essas coisas, vamos embora. Eu peguei as coisas, Já tem tempo de arrumar a mudança. peguei as coisas, eu dentro do caminhão e eu fui para Paraná, no lugar onde nós estávamos, Martinópolis, onde nós estávamos em Maringá, fui morar no sítio onde eu fui derrubar mato, tirar madeira para serrar, plantar café, plantar milho. Né? E naquele tempo Maringá era tudo, a rua tudo de mato, tudo de terra. Igual a Morada do Sol, então, quando chegamos aqui. Tudo de terra. E quando alguma rua era calçada de pedra, né? Como é que faz? Paralelepípedo. Eu nem sei mais como é que era. Só para queria fazer um comentário, que muito legal, acho que esse comentário. Depois você pesquisa aí para mim, para eu não errar. Ele morava em Minas, de Minas ele foi para o Rio de Janeiro, para uma cidade chamada Santo Antônio de Padre. Minas, se eu não me engano, tem 842 municípios, 845. São Paulo são mais 645, 50, uma coisa assim. O Rio de Janeiro não sei quantos municípios tem. Mas o Brasil inteiro são quantos municípios? Tem que perguntar para os universitários agora, porque deu um branco aqui, eu não sei se é 5.600 ou 6.400 e alguma coisa. Vamos passar a informação correta. Por que eu estou falando isso? Essa diversidade do Brasil, diversidade de estados, eu conversei com uma senhora que a gente entrevistou também, ela veio do Pernambuco, veio com 10 filhos para São Paulo, de São Paulo ela veio para cá. 5.570 municípios no Brasil. Eu conversei com uma outra, ela veio de Alagoas. Aí se conversa com outro que veio do Paraná. Então essa disparidade, essa diversidade é muito interessante. Eu não tenho informações dos países como que são lá fora, mas eu acho que eles não têm tantas referências como nós temos aqui. Aí ele saiu de Minas, foi para o Rio, do Rio de Janeiro foi para Maringá, foi derrubar mato. Quando a gente fala derrubar mato, pessoal, eu gosto de sempre elucidar com história, né? Eu fui ontem numa plantação de uva lá, ainda vi um pessoal carpindo a uva. Naquela época, você derrubava o mato, você não tinha trator, você não tinha, talvez tinha uma motosserra. E você começava a criar, a moldar a agricultura do lugar. Ou na plantação de café, de milho, seja lá o que for. Mas tinha que ser derrubado. Aí, de vez em quando, você vê umas imagens na televisão que fala assim, agro é tudo. Aí você vê aqueles lugares bonitos, assim, planinhos, aqueles tratores passando, aquele negócio verde. E eu sempre gosto de lembrar, para chegar naquilo, alguém teve que começar lá atrás. Aí quando o seu Deolino começa a contar essas histórias, a gente está em 2024 já, o tempo está passando rápido. A gente fica imaginando como que era viver em 1937, 1940, como ele falou, que ele comprava as coisas na venda, o médico era o farmacêutico. Hoje a gente tem poucas referências de farmacêutico. Vamos falar aqui, na Morada do Sol, a gente tinha o Seu Jonas aqui do 80, que vocês conheceram bastante. Muitas pessoas iam no Seu Jonas, ou uma gripe, alguma coisa, o Seu Jonas prescrevia algum medicamento. Naquela época era um farmacêutico que era o médico da família. Para nascer uma criança, tinha que ter uma parteira. Para nascer uma criança, às vezes, você andava 3 km, 5 km, 10 km de carroça, a cavalo, para essa criança nascer. Quando não nascia na própria casa. Hoje a gente está num tempo tão evoluído. Qual o nome da menininha? Bela. Bela. Eu estou vendo a Bela ali com 1 aninho e pouquinho. 1 ano e 1 mês. Quando ela tiver com 1 ano e meio, 2 anos, ela vai estar pegando o celular, passando o dedinho assim. Já passa, já faz isso. Então o Seu Deolinda é de uma época que as coisas eram bem diferentes do que é hoje.
Ele passou por situações que nós não passamos, ele passou por situações de guerra que nós não passamos até hoje. O país está em guerra, febre amarela, varíola, malária, tudo isso foi da época dele. Nós passamos pelo Covid agora, dengue. Mas o que ele passou, a gente não passou nem um décimo do que ele passou. O que ele viveu, o que ele, vamos falar assim, sofreu, entre aspas, porque muitas vezes o sofrimento, ele não vou dizer que sofrer é bom, sofrer é quase, mas tem sofrimento que você passa a ele de forma diferente da gente. Hoje nós, quando temos uma questãozinha, às vezes o pessoal nos abate, nos deixa chateado. Naquela época não tinha tempo para lamentação, não. Tinha que acordar no outro dia e ir lá para a roça trabalhar, carpir, né? Então, todo o sacrifício que ele viveu, nós não vivemos e nem vamos viver. Porque foi momentos e épocas diferentes. Mas ele passou e superou tudo isso com alegria. Aí o senhor foi para o Paraná, lá para Maringá. Maringá, o senhor se casou em Maringá. Maringá. Como que o senhor conheceu Dona Rosa? Conta para nós aí. O senhor namorou 3 anos com ela. Como que o senhor conheceu? Como que era o namoro? Porque naquele tempo, o meu pai era benzedor. E eles iam sair de lá que levava para... Então, eu conheci ela na casa do meu pai. Nós estávamos... Ela foi lá para benzer? Eu estava assim, né? Ela foi para benzer? Aí, quando nos conheceu, mas a mãe dela, o pai dela, e depois tinha um ninho um moinho de fubá. Eu ia levar milho para trocar fubá lá no sítio esse nome. Aí tinha um moinhozinho de fubá lá. Aí passava na casa dele, eles ficaram conhecendo. Aí um dia eu fui lá na casa, aí uma irmã minha, nome de Conceição, ela já está lá preciso ver ela, coitada. Ô, Dodô, que menina linda, por que você não procura casar com ela? Eu não conheço, filho. Você ainda vai conhecer. Um dia eu fui na venda e passei na casa dela, aí ela estava namorando com o cara, aí nós passamos, ficamos conhecendo ali, conversando, aí foi quando ela resolveu. Aí um dia que eu fui lá em casa, aí ele ficou apaixonado comigo. Ficou apaixonada pelo senhor? E essa paixão durou quantos anos, essa paixão? Aí nós moramos, fui morar num sítio onde tinha uma colônia, né? Eles moraram juntos também, né? E ali nós se conheceu e deu casamento, né? É como que é assim? Eu fico perguntando hoje, né? Hoje está muito mais fácil para quem é solteiro. Hoje entra lá nos aplicativos, entra lá no Instagram, vê alguém. Como que foi o pedido? Como que foi assim? Você quer namorar comigo? Você foi conversar com os pais dela? Lembra, pai? Como que você pediu a mãe em casamento? Quando a pessoa me arruma um copo d'água, eu entro na casa dela. Porque conversar no portão não é legal, né? Você ficar no portão da pessoa do outro lado. Naquela eu só usava a tática da água só para ver a Dona Rosa. Tá vendo que não é velha a tática da água? Vocês acham que é velha? Que é novo? Não, é velha a tática da água. Até para namorar, você pode pedir água. Desculpa arrumar uma namorada, você arruma um copo d'água para mim? Pronto, começou a conversa. E essa paixão... Minha mãe conta também que quando ele foi pedir ela em namoro, em casamento, já tinha um outro pretendente. E ela ficou na fechadura da porta, no buraquinho, orando, rezando para que o pai pedisse logo antes do outro. Aí quando meu pai pediu, que o meu avô, né, deixou eles se casarem, aí ela disse que foi um alívio tão grande. Ela estava lá na portinha, lá rezando no buraquinho, para o meu pai pedir logo. O que a Lia está falando, depois eu quero que vocês se apresentem também. O que a Lia está falando é interessante. Eu sou filho único. E dia desse, mas por que você é filho único? Porque, infelizmente, quando minha mãe ganhou, por uma arbitrariedade, não sei qual motivo, operaram ela. Ela não queria operar, não pediu para ser operada. Eu acabei sendo filho único. Só uma alusão. Naquela época tinha muito isso. Às vezes se casava, mesmo às vezes quando não se estava apaixonado, quando não gostava.
Nem sempre o pai obrigava, mas por conveniência, ou por, nossa, eu vou... Talvez teria sido infeliz, não tinha acontecido tudo que aconteceu hoje. Por isso que a gente tem que sempre falar, tudo é propósito de Deus na vida da gente. Sempre foi e sempre será propósito de Deus. Né, seu Diolino? E aí essa paixão durou 66 anos. Uma vida, mais que uma vida, né? Mais que uma vida. Quando eu era mais criança, mexia na venda. Naquele tempo não era negócio de real, lá era Réis? 10 mil réis, 2 mil réis, aquilo o pessoal implementava. Às vezes um padrinho chegava na estava dentro do mais velho. E, poxa, escuta, você gosta de biscoito? Então, 200 réis, olha na venda, compra um biscoito. Aquele de 200 réis. Um tostão, 200 réis, 1.000 réis hoje em dia. Não é nem R$1. 2 mil réis, 2.000 réis. 4 mil réis, até 10 mil réis. Né? Vocês têm 10 mil réis hoje, vocês fazem que estaria 100 de hoje. E a moeda foi mudando, e que hoje a gente tem R$1 que não vai mudar mais, a gente espera, né? Depois entrou o presidente. O presidente. Quem que É o Getúlio, não é? mudou tudo, né? Esse é Cruzeiro. Acho que o Itamar, não foi? Nessa época do... Foi antes, né? Eu não sou muito, sabe? Hoje mesmo falaram que a minha memória é boa, mas não tá tão boa mais não, viu, gente? Eu não lembro muito certas coisas. Eu lembro do Itamar, do Fernando Henrique, daqui do João Batista de Oliveira Figueiredo, daqui pra cá, pra trás, eu não lembro muita coisa não. Sei que teve um que se matou, teve outro que usava uma vassoura, Jânio Quadros foi presidente, não foi governador? Não sei. Então mudou tudo, em vez de negócio de Cruzeiro, o Cruzeiro já veio outro, já passou para O RV? Cruzeiro Velho, Cruzeiro passou pelo Real. E aí em Maringá o senhor se casou, lá em Maringá o senhor teve quantos filhos? O senhor lembra? Todos nasceram lá ou não? Todos nasceram em Cianorte. Cianorte. Só 2 que vêm para Cruzeiro, na Maringá. 3 nasceram em Maringá, o restante em Cianorte. Em Cianorte. Os outros em Cianorte. E tu não nasceu nenhum? Um salto, né? O Emerson. O Emerson e o Wagner, Raul e Maringá. O Emerson foi Em Salto. Aí o senhor estava lá em Maringá, em 1977, 78, o senhor já quis voltar para São Paulo. Aí vocês vieram para Itu. Como que vocês descobriram Itu? Porque Itu também tem uma característica legal. A gente que está aqui em Indaiatuba, a gente costuma falar muito da Morada do Sol, que veio muito paranaense para cá, muita gente de Morada, mas Itu também. Itu tem muito paranaense que foi para lá. Inclusive eu. Vocês mudaram, deve ter mudado em 78. Eu cheguei em Itu em 79. E aí o senhor veio para Itu por quê, seu Diolino? O senhor lembra? É. Pedro veio assim. Foi quando o Pedro que A Rita veio primeiro para a Rita Itu. veio primeiro. Depois o Pedro, aí o Pedro fez tudo para trazer todo mundo. E lá em Itu o senhor trabalhou em umas empresas. O senhor trabalhou numa metalúrgica lá chamada Cobra, né? Minha mãe trabalhava na Guarani. O senhor conheceu a Guarani, né? Guarani? É. Aí tu. Para lembrar. Tinha uma empresa lá chamada Guarani. Minha mãe trabalhava lá. Trabalhou uma época lá, depois abriu bar lá no Jardim Pai Nossa Senhora da Candelária, por fim abriu no Jardim Alberto Gomes, ali na rua Itu, naquele trem.
De lá a gente veio embora para cá. Aí, em 85, inclusive vocês chegaram no mesmo ano que eu. Quem que veio primeiro? Foi você, né, Neuza? Você veio para cá, você já estava casada, e tinha um parente do seu esposo que morava aqui. E tinha uma casa aqui. E aí ele foi trabalhar no edifício lá em Itu, e cedeu a casa pra gente morar aqui. E como que era lá naquela época, lá na Rua 22, você morava? Na época tinha muito mato, né? Muita tabu aí no Parque Ecológico. Eu não tinha dificuldade com água, porque tinha um poço bem na porta de casa, né? Mas as vizinhas geralmente iam lá buscar água, porque o lote dela já não tinha essa beneficência. Então a gente dividia a água. A minha filha mais velha nasceu aqui Em Indaiatuba. Eu também, quando eu cheguei aqui em 85, a gente morou aqui perto perto da rodovia, né? Bem pertinho da rodovia ali. E não tinha dificuldade, porque era uma baixada, então a água sempre chegava boa. Mas essa parte que você falou do Córrego Barnabé, eu comecei a vir aqui em 1980, 82, que o meu tio já morava ali na Rua 80, que é o Jair, que vocês devem conhecer. É ele que vendia muitos terrenos aqui, vendia muitos terrenos aqui na Morada do Sol. Então eu aprendi a nadar nesse córrego. Era muito mato, era pernilongo. Na época que vocês estavam, a gente fala muito, e para quem veio do Paraná não tinha essa dificuldade com roça, porque todo terreno vazio tinha alguma coisa plantada. O pessoal usava para plantar as coisas. Se você perguntar hoje, tem criança, hoje não sabe o que é feijão andu. E feijão andu era quase que mistura para nós, né? Que você comia feijão andu com torresmo, com carne seca, quando tinha carne, não era feijão andu com farinha mesmo. Substituiu o feijão. Porque todo terreno vazio tinha feijão andu. E mandioca. Mandioca também. galinha, né? Galinha. E aí, vai ter bastante gente. Aí eu cheguei lá, ouvi o Wagner. Nossa senhora, Wagner, me perdoa, rapaz. Eu faço aniversário, eu moro só tanto tempo e passou batido o nome do seu pai. Falei, cara, aquilo ficou na minha cabeça, eu não preciso dar um jeito. Aí volto de novo no propósito, né? Eu tinha um senhorzinho que a gente tinha que gravar com ele. Ele tem um bar, ele não fecha o bar por nada. 70 anos. Trabalha de domingo a domingo. E no domingo ele trabalha até 1h da tarde. Eu passei por lá, vamos fazer? Pode ser 1h30? Não, 1h30 eu não almocei ainda. Pode ser 2 horas? Ah, quando eu falei 2 horas, não, melhor a gente deixar, tá bom. Aí era isso que eu queria ouvir, desculpa, viu, vereador? Mas era isso que eu queria ouvir, não tinha como falar para eu que não dava. Para poder estar aqui falando hoje com a família do seu Dionindo, eu tenho certeza, muitas das histórias que ele contou talvez não vai estar no vídeo, mas a família dele ouviu todas essas histórias. Histórias que às vezes a gente não conta todo dia a história, não senta todo dia para conversar, para contar a história. Eu lembro do meu avô, que eu cresci com meu avô, ele contava algumas coisas para mim. Eu lembro que a gente estava falando do Paraná, que em 1982, 80 e pouco, eu ia para o Paraná e meu avô levantava de madrugada para ver o avião passar. Né? Eu ia para lá passear em 85, a gente não ia a gente ia para a rua. Vamos lá na rua? Mas e aqui onde a gente estava, não é rua? Mas na época era rua. Então são coisas que a gente vai guardar. Tenho certeza vão eternizar esses momentos que a gente está vivendo aqui hoje. Porque talvez mesmo quando vocês comemoraram os 90 anos dele, ou comemoraram uma data, não se lembrava dessas histórias todas. E aí acho que isso que é muito importante desse resgate que a gente faz da história do Jardim Morada do Sol. Porque a gente conhece tudo que aquelas pessoas passaram, até mesmo antes de chegar aqui. Aí quando foi em 87, a gente se conheceu trabalhando na roça. E às vezes, é o que eu disse antes, tudo que ele passou lá atrás, se a gente for olhar, a gente podia pensar, mas podia ter sido diferente, sim, podia. Mas era dessa forma que tinha que acontecer. Então eu falo para as pessoas, comento com algumas pessoas, né? Não são todos que a gente comenta. Eu acho que o fato de eu estar onde eu estou, de eu ser o que eu sou, essa semana uma pessoa mandou uma mensagem para mim, e eu respondi para ela, falou assim, sério, você, desde que eu te conheço, sempre que a gente manda mensagem para você, você responde, você não deixa de dar resposta. Eu acho que parte é disso. Eu também já passei por um tanto de coisa que vocês passaram. Talvez não na mesma intensidade. Eu tive... eu experimentei algumas coisas que muitos não experimentaram. Estou comparando com os meus amigos que estão lá. Foi trabalhar na roça, foi ser servente de pedreiro, foi
para lá fazendo massa, Wagner, puxando uma enxada sem torneira. E quando chegava a hora do almoço, se queria dormir, deitava numa tábua ou num saco de cimento e cochilava ali meia hora para voltar a trabalhar meio-dia. Aí quando chegava em casa, o braço todo cinza, de massa, de chapiscar, você passar óleo, passar limão. Ou, quando a gente se conheceu, de pegar um caminhão de boia fria, né, senhor Dionísio? O senhor trabalhou com o Benito também, né? Benito, o senhor trabalhou. Benito. Que levava a gente para a roça, lá na Fazenda Santa Rita. O senhor lembra? Na Fazenda Santa Rita, que a gente pegava um caminhão de boia fria, 5h30 da manhã, que o primeiro ponto dele era ali na 55, no bar do Zé Carlos. E depois a gente pegava, ia subindo, virando a 32, e pegava a estrada para ir lá para a fazenda trabalhar. E aí você chegava naquele café cedo, porque geralmente café é junho, julho, naquela época fazia mais frio, tava aquele orvalho no café, você ficava pensando, como que eu vou fazer para enfiar a mão nesse café agora? Hoje não, hoje é tudo máquina. Mas naquela época, quando não tinha um pano, você tinha que rastelar esse café para abanar esse café. Eu lembro do senhor com a dona Rosa fazendo isso. Aí depois apareceu aqui, vindo de Itu, um cara chamado João Fominha. O senhor lembra do João Fominha? O que fez? Opa! Não, cadê? Não vai cair agora não. Não é mentira não, viu, gente? É verdade. É mentira não, é verdade, viu? Não vou cortar mais não. Não. Seu Diolino, esse tempo da roça passou, aí o senhor foi para a empresa, se aposentou, aí o progresso começou a chegar na Morada do Sol, começou a chegar na Rua 80, que acabou virando uma referência. O senhor lembra desse tempo? Escuta, o tempo a prefeitura era um salão lá no centro da cidade, né? Lá na 9 de julho. Daquela pracinha, né? Isso. Mas depois de lá... Veio para cá. Depois a gente Melhor vai ter que não pagar arriscar, né? Tem acidente de prejuízo, trabalho, vocês né? quebrou uma cadeira aqui. Depois acidente de trabalho, a gente não vai ficar pagando, né? Aí veio o progresso, Diolino. O senhor acompanhou esse progresso também aqui no bairro? Esse progresso da Morada do Sol, depois de enfrentar muito barro, muita poeira. O senhor lembra desse tempo? Não tinha nada asfaltado aí. E nós, a gente tinha que vir para o ponto de ônibus, botava sacolinha no pé, para não entrar no ônibus com o sapato cheio de barro, né? E ainda assim, muita gente entrava, era um barreiro só dentro do ônibus, né? De fora a fora, era só barro dentro do ônibus. E toda a porta quase tinha uma barrinha de ferro assim que você chegava para passar o pé, para limpar o calçado. Muita lembrança, né? Muita coisa. Seu Diolino, e o senhor tem mais alguma coisa? O senhor lembra dessa época aqui da Morada do Sol? Eu sei que foi isso aí que nós fazemos. Não? É? Foi coisa que nós fizemos quando tinha aquela mina d'água lá, que acabou, né? Aonde? Lá daqui de baixo ou lá da 23? A 23 ainda tem. 23 ainda E tem. tinha uma aqui na 86. Na 86 tinha uma. O pessoal pegava muita água, até tinha um. Como que é o nome daquele? Ainda tem, pai. Ainda tem? Ainda tem aquela mina lá ainda. Tem um senhorzinho baixinho que parece que cuidava dessa mina, até mataram ele. Qual que era o nome dele? Eu lembro, a fisionomia dele me veio aqui, eu não lembro do nome dele. E tinha uma mina aqui embaixo, ele que meio que cuidava da mina, acho que até mataram ele nessa mina aí. Mas tem aquela mina lá ainda, seu Diolino. Tem ainda. E aquela filha que pegar água lá. E era bom chegar da roça todo dia, tarde, noite, todo cheio de poeira do caminho para tomar banho, seu Diolino. Você lembra disso? Não? Mas sabe o que eu gostava quando eu colhia café? De chegar em casa e tirar aqueles estrepinhos que estavam no dedo assim, ó. Tudo, com a mão toda cheia de estrepe. Aí, como eu era o cara que abanava café, né? Minha mãe racelava e eu abanava, aí o narizão que era só terra. O banador de café. Era o Wagner que é o banador de café. O senhor derrubava, o senhor rastelava, a dona Rosa derrubava e o Wagner que abanava. Banava.
A mãe lembrava também de um episódio que ela contava que, acho que foi o Wagner ou ela, que estava no carpino e a cobrona balançou o guiso. Eu acho que vocês estavam perto, a mãe conta que levou um susto. Veio você, o pai e o Wagner para matar, disse que era uma enorme de uma cobra. Aquela época tinha muita cascavel, era muito difícil o dia que não matava uma cobra na roça. E aí naquela época eu era meio supersticioso, né? Pegava o guizinho e guardava na carteira, né? Como se fosse um patuá. Fazia um negocinho de pano e ficava na carteira até ele secar. Secava tudo e que jogava fora. Aí você contava a cobra, você conta a idade pelo guizo, né? De acordo com a quantidade, era quantos anos ela tinha. A gente sabia se ela era velha ou não, né, Wagner? Essa tinha 10, essa tinha 12, essa tinha 6 anos. Né? Tudo coisa que um monte de gente não viu, não teve a experiência de ver. E aí veio, vocês acabaram vendendo o terreno na Rua 80, porque o pessoal chegou do Vida e Luz, começou a comprar tudo em volta, e aí vocês mudaram aqui para 82. Que ano vocês vieram aqui para 82, Lia? Você lembra? 90 estava no Natal. Porque eu queria passar num grande número de casas. Eu cheguei a passar 100, 150, sei que foi de mim, mas Dona Rosa, aqui era uma das casas que eu nunca deixei de passar. Aí depois, em 99, eu fiz um cartão no Dia das Mães. Aí eu comecei a entregar o cartão do Dia das Mães aqui. A partir de 99. Ao longo desses anos, até que ela esteve viva, nunca deixei de vir a Dona Rosa 1, 2 ou 3 vezes por ano. Isso eu falo às vezes da vida da gente. Você pode ser o que você for na sua vida. Pode ser a pessoa mais rica, você pode ocupar o cargo de maior escalão. Isso tudo vai passar. Se você demorava um pouco, ela falava, filha, está na hora de ligar para ele, por que ele não veio aí? E toda vez que eu vim aqui, eu tomava café. Então esse é um dos motivos da gente estar aqui hoje. A gente conversa com muitas pessoas no dia a dia. Até as entrevistas a gente faz com muitas pessoas, mas quando a gente faz entrevista com pessoas que a gente se relaciona é diferente. Porque tem sentimento, em tudo tem que ter sentimento. Não tem nada que você faz na vida que se não tiver sentimento não tem valor, não tem sentido. Eu falo isso até da minha vida política, até inclusive, sou réu, confesso, não tenho vergonha de falar as coisas. Preciso mais uma vez fazer essa pergunta para Deus. O que ele ainda quer de mim? Porque nesse momento eu estou em dúvida do que eu quero. E é só Deus vai poder me responder o que Ele quer de mim. Eu estou num momento de dúvida, pessoal. Não é nem para estar falando isso para vocês. Mas eu tenho certeza que Deus vai tirar essa dúvida da minha cabeça e vai dar o melhor. Tem o momento certo de Deus. Eu quero agradecer vocês por essa oportunidade da gente conversar, da gente relembrar a história do seu Deolindo, a história de vida dele, a história de vida de vocês. Talvez vocês queriam, se quiserem ter a oportunidade de falar mais alguma coisa. Eu acho que foi dito aqui, né? E esse momento vai ficar eternizado. Depois vai estar lá no YouTube. Você tem quantos filhos, Wagner? Tenho 2. Quantos anos? Um de 23. 23 já, e Wagner? 18. 18. Os seus netos vão saber dessa história. Com certeza. Os bisnetos vão saber dessa história. Quantas pessoas gostariam de ter suas histórias eternizadas? Tem na memória de quem está próximo. Vocês vão ter ela eternizada lá no vídeo, lá no YouTube, lá nos arquivos da prefeitura. Então, Nós também, Hélio, a nossa família, nós temos muita gratidão também. Te agradecemos muito, porque desde o começo você sempre nos apoiou. Sempre que precisávamos, a Hélio. E o Hélio, você sempre esteve de braços abertos para a gente. Então, nós somos uma família, grata a Deus, por termos você na nossa vida. Eu que agradeço. Você sempre nos apoiou e sempre nos ajudou muito. Minha irmã lembra da história que ela precisou vir de tudo para cá. A Edna e a Raul falaram com você e o caminhão já estava aí para levar. E elas não tinham como pagar. E você que assumiu a responsabilidade. Então, desde o começo, você sempre esteve conosco, sempre nos apoiando em tudo. Mas se dependesse da gente, você acha que seria perfeito, morado só. Amém. Amém. Seu Deolindo, obrigado, viu? Obrigado, vocês também. Deus abençoe vocês todos que estão aqui, né? E fazer essa pergunta para a gente aí, né?
Mas ele Eu recorda. Falou agradeço a bastante Deus por coisa, porque isso. ele falou, mas o que eu vou falar? Falou pro Raimundo, você toma feio. E ele... Ele veio da infância. Ele lembrou até da infância dele. Gente, essa eu quero terminar de uma forma diferente. Vou pedir para a Neuza fazer uma oração breve para nós, de agradecimento a Deus. Poderoso Deus, nós te agradecemos nessa manhã, Pai. Te agradecemos por essa união, pela família unida, pelo nosso Pai, que vai fazer 97 anos de vida, com recordações maravilhosas, por esse povo do Hélio que veio participar com a gente de uma vida inteira, de quase 100 anos, de muita luta, mas também muita vitória. Senhor, nós te pedimos que visita o Hélio de uma maneira sobrenatural. Responde para ele, Pai, o que é que ele ainda tem que fazer. Nós temos profetizado na vida dele, que ele ainda vai ser prefeito dessa cidade, porque tem muito a fazer por muita gente como nós. E nós queremos, Senhor, que o Senhor abrace cada um com seu grande poder, que o Senhor visite o futuro de cada um de uma maneira sobrenatural, como o Senhor tem nos visitado e nos abençoado. Nesta manhã nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente. Uma salva de palmas. Obrigada, gente.